Olá, meu nome é Sandro e eu sou o seu professor da disciplina de História. O tema da nossa aula de hoje é Revolução Industrial. A nossa aula está dividida em 5 partes. Tema, Revolução Industrial. Os objetivos da aula, que é entender por que a Inglaterra tem o pioneirismo na Revolução Industrial, por que iniciou na Inglaterra a Revolução Industrial, e procurar entender toda essa transformação que ocorreu desde a Revolução Industrial até os dias atuais. Outro tópico é materiais didáticos. Nós utilizaremos livro didático, pesquisa na internet, fotos e vídeos. Após essas pesquisas, no desenvolvimento da aula, nós faremos uma análise de todo esse material e leitura, e então nós desenvolveremos a nossa aula em cima desse material. E, ao final, faremos uma avaliação para ver como os alunos entenderam e entendem hoje a Revolução Industrial. Bora começar a aula? Vamos lá? É com você. Primeira pergunta do professor. Você sabe o que é Revolução Industrial? Você sabe definir a palavra revolução? Essa é a primeira pergunta, é o primeiro desafio da aula de História de hoje, com o tema Revolução Industrial. Já começamos agora. Continuando a nossa aula, Revolução Industrial. Vamos definir o que é a Revolução Industrial. Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que teve início por volta de 1760, ou seja, no século XVIII, que alterou o modo dos seres humanos de viverem, de se relacionarem e de produzir mercadorias. Então a Revolução, ela criou uma mudança de modo gigantesco na maneira de se relacionar, de conviver e de produzir mercadorias. E a palavra revolução que nós queremos definir, que nós temos uma pergunta. Como você poderia definir a palavra revolução? Revolução, normalmente e comumente é entendido como uma transformação radical de determinada estrutura política, social, econômica, cultural e tecnológica. E isso que nós estamos falando quer dizer no nosso dia a dia, influencia todo o nosso dia a dia. Bom, vamos continuando aqui agora, que você já conseguiu entender quando começou a Revolução Industrial, em 1760, aonde começou a Revolução Industrial, na Inglaterra, e você também já definiu, entendeu que ela fez uma transformação gigantesca no modo de produção, de relacionar-se, nós, seres humanos, nos relacionarmos, e no modo de estrutura política também houve uma mudança muito grande. Então, agora nós vamos fazer, mas por que a Inglaterra teve o pioneirismo no desenvolvimento da Revolução Industrial? Bom, fatores. Podemos citar. Primeiro, a Inglaterra era o país mais estruturado politicamente e economicamente falando naquele momento na Europa. Esse é um dos motivos. Alguns fatores que antecedem a essa situação de normalidade, de tranquilidade na Inglaterra. Tem algumas leis que foram criadas anterior a esse período de 1760 que levou a Inglaterra a essa condição. Segunda situação, a Inglaterra também anteriormente tinha editado uma lei que era a Lei do Cercamento. A Lei do Cercamento foi a lei que, comumente entre capitalistas, o pessoal que possuía o capital, o dinheiro, mais aliado ao governo,
expulsar os camponeses da terra, que eram terras comuns, eram terras do Estado, mas que o Estado cedia a camponeses para que uma agricultura de subsistência. E nesse momento da Revolução Industrial, ela precisava de matéria-prima em abundância para dar início, dar um salto na sua Revolução Industrial, no seu implemento da Revolução Industrial. Então, esse implemento que ocorreu, expulsando os camponeses da terra e cercando as terras, ela aumentou a cabeça ou o número de ovelhas, que era a fornecedora dos fios de lã que davam suporte para a indústria têxtil naquele momento, que a Inglaterra estava, a primeira indústria que se desenvolveu fortemente foi a indústria têxtil, de roupas, e isso garantiu que também essas pessoas que foram expulsas, camponeses expulsos da terra, se deslocassem de modo de um êxodo rural e fossem para as cidades. E eles, chegando às cidades, eles se tornaram uma mão de obra farta e barata. Qualquer salário oferecido pelos capitalistas e donos das indústrias, eles praticamente eram obrigados a aceitar para não ficar parados. Porque havia outras leis que o governo também editou, que era a lei da vadiagem. Então, quem fosse pego vadiando ou sem alguma atividade, poderia ser preso, ou até mesmo, se fosse reincidente nessas faltas, poderia ser até enforcado, até condenado à morte. E um terceiro fator também que deu um suporte foi que a Inglaterra possuía grandes minas de carvão e de ferro. Então, isso também foi um suporte que garantiu que a Inglaterra fosse pioneira nessa revolução. Podemos aqui também citar algumas características da Revolução Industrial. Características: desenvolvimento do setor fabril, que nós falamos que com a lei de cercamento, aumentando o número de cabeças de ovelhas, que fornecia o principal produto, que era a lã, que fazia o fio que a indústria têxtil utilizava para fazer as roupas. A utilização da energia. Você passou a utilizar a energia no setor industrial. Você parou de ser a mão de obra, só braçal, e passou a utilizar a energia. E aí, o primeiro momento foi a energia a vapor. O aperfeiçoamento dos meios de transporte e comunicação, o aumento do domínio do capitalismo, e aí vai se transformar em dois polos, os capitalistas e os operários. E nesse momento ocorreu um grande desenvolvimento tecnológico. Então, isso são características da Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra? Bom, nós falamos que a Revolução Industrial ela teve início em 1760, mas em 1651, Oliver Cromwell decretou os atos de navegação. Essa lei ela decretava que as mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra somente seriam transportadas por embarcações inglesas. E isso enriqueceu a burguesia inglesa e permitiu-lhes acumular capital. E esse capital foi utilizado no desenvolvimento de máquinas e na instalação das indústrias. Por isso, nós dissemos que a Inglaterra, naquele momento, ela tinha estabilidade política e estabilidade econômica. Ela era um país que mais estava organizado para que se desenvolvesse a Revolução Industrial. Por isso, esse é um dos motivos. A burguesia ascendeu ao poder também, né? Tanto dinheiro, acumulando dinheiro das navegações, de pirataria, de dominar os mares do tráfico negreiro. Então, tudo esse dinheiro foi ficando na mão das pessoas que eram donas dessas atividades, que eram os patrões dessas atividades. Eles faziam pressão no parlamento, junto ao rei, para que eles tivessem prioridade em algumas leis e que pudessem reinvestir o dinheiro que eles tinham acumulado nesse período.
Então, esse é um dos motivos. Mas, como o período ocorreram muitas transformações, nós podemos dizer que também em 1796 como teve um desenvolvimento tecnológico muito grande e houve o desenvolvimento da primeira vacina, que foi a vacina contra a varíola. É um médico inglês que desenvolveu essa vacina e pesquisou, trabalhou nessa vacina e, após um determinado período, ele testou essa vacina. Como nós estamos falando, o médico Edward Jenner, inglês, em 1796, fez a descoberta da primeira vacina, que foi a vacina contra a varíola. Ele teve muitas dificuldades, até mesmo com os companheiros de profissão, para poder fazer com que essa vacina tivesse um conhecimento e ampla aceitação. Mas ele pesquisou, ele estudou, ele inoculou o vírus de uma vaca e, após um período, ele aplicou numa criança de 8 anos que, passado um período em casa, levou essa criança, expôs essa criança em contato com algumas pessoas infectadas com a varíola. E essa criança não desenvolveu porque ela já tinha criado anticorpos nesse teste que ele já tinha feito. Então, essas são uma das coisas que a partir de 1796, e a Revolução Industrial iniciou em 1760, então, a partir desse período nós já temos desenvolvimento de vacina, temos desenvolvimento de motores a vapor, estamos pensando já daqui a pouco em locomotiva, estamos pensando em inovações tecnológicas constantes até os dias de hoje. Eu pergunto ao aluno, como você chegou até a escola? Você veio de carro? Você veio de ônibus? Transporte escolar? Você veio de van? Tudo isso é reflexo do início da Revolução Industrial, lá em 1760. E até hoje nós estamos desenvolvendo tecnologia todos os dias. A Revolução Industrial diz que ela tem 3 fases. A primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução e a terceira Revolução, que é a que começou. A terceira Revolução ela está pautada a partir de 1950, 60, e ela está até os dias de hoje. Então, nós temos desenvolvimento de tecnologia, de comunicação, de visualização, de informática, de transporte para possivelmente outro planeta. Então, Elon Musk está aí, fazendo viagem no espaço. E viaja e retorna rápido. E essa máquina que leva, consegue pousar e não perder a sua estrutura. Então, a nossa tecnologia está. E eu consigo falar com você. Você na sua casa, nós conseguimos trocar ideias de uma aula. Você faz pergunta, eu respondo. Pode ser aula online, pode ser aula offline, ou seja, mas você pode interagir comigo no momento, ou pode interagir comigo e aguardar a minha resposta, ou eu posso te passar um exercício e aguardar a sua resolução. Então, nós estamos num mundo diferente. Nós estamos num mundo tecnológico que cada dia surge uma possibilidade nova, inclusive de aprendizagem. O conhecimento está exposto em muitas áreas. Há um tempo a gente só conseguiria ver em livros. Hoje você busca conhecimento o tempo todo. Não tem como você falar assim, eu não sei essa. Você pesquisa, busca e consegue obter o conhecimento. A maioria das mercadorias eram feitas de forma artesanal. Depois nós passamos para a manufatura e agora a gente trabalha, após a implantação e desenvolvimento da Revolução Industrial, maquinofatura. Então, de forma artesanal, você
pega o material, você colhe o material, você colhe o barro, molda o barro, faz o jarro de barro, pinta o jarro, faz os desenhos que tem que ser feito no jarro, para deixar ele bonito, convidativo, e vai ao mercado e vende a sua mercadoria. Isso é uma forma artesanal. Você faz todo o processo. Você pega o material, matéria-prima, você transforma essa matéria-prima num objeto, num bem, e leva ao mercado, e a partir desse mercado você tem um valor em dinheiro por esse seu trabalho. Já na maquinofatura, você tem o fracionamento do serviço. Você já não pega a matéria-prima, você já não trabalha a matéria-prima, e você transforma a matéria-prima e você vende a matéria-prima. Não, são várias etapas. Alguém traz a matéria-prima, entrega a matéria-prima, alguns selecionam a matéria-prima, outros, com a máquina prepara essa matéria-prima e depois é entregue a um grupo, a um conglomerado, a um grande grupo, que vai colocar valores em cima dessa mercadoria e vai obter os lucros dessa mercadoria. O trabalhador que fez as várias etapas de separação, seleção e no auxílio da máquina na transformação dessa mercadoria, vai ter um salário muito pequeno. Mas o grande empresário, que é o detentor de todo o processo, que é dono de todo o processo, ele, sim, ele ao final, ele negocia o preço que ele acha que vai ter o lucro, e a partir daí ele vende essa mercadoria. Mas, falando em Revolução Industrial, como teve muitas mudanças, nesse período vão ocorrer também coisas positivas e coisas negativas. Positivas, que as coisas tiveram um salto de qualidade, a expectativa de vida melhorou, porque a medicina desenvolveu, a alimentação também, houve uma diversificação de grãos e de mercadorias no mercado e para as pessoas poderem se alimentar melhor. E a parte negativa é que a população continuou sofrendo a mesma dificuldade de questão de moradia, a questão de salários baixos, a questão de alta carga de horário de trabalho, e também outra situação difícil é que o fosso entre ricos e pobres não diminuiu, continuou aumentando, até aumentou a distância. Então, ou seja, menos gente com muita coisa e mais gente com menos coisa. Ou seja, muita gente pobre, tendo dificuldade de moradia, de alimentação, mesmo com a Revolução Industrial desenvolvendo e ampliando áreas dos grãos, de mercadorias, mas ainda assim você precisa de dinheiro para comprar essas mercadorias. Quem não tem dinheiro não consegue se alimentar. Então, isso foi a grande dificuldade que até hoje nós conseguimos observar no nosso dia a dia, as dificuldades. Outra coisa que nós temos que entender é que as primeiras máquinas eram todas quase na sua totalidade de madeira. Mas ao passar a utilizar uma força motriz ou a força a vapor, uma força que não fosse força mecânica, que não fosse força só braçal, foi necessário o material mais resistente. E aí também houve outro desenvolvimento de outro material. A metalurgia entrou também num desenvolvimento mais acelerado, porque a metalurgia ela trabalhou a questão do ferro, né, de materiais de ferro. Então nós fomos substituindo as máquinas que tinham muitas peças de madeira e passaram a ser constituídas de ferro, de metal. Então isso fez com que a metalurgia avançasse muito naquele período, e nos dias de hoje nós não temos precedente, não temos limite do avanço da metalurgia. Bom, com tudo isso, podemos dizer que, a partir da Revolução Industrial,
a sociedade se organizou em dois polos: o dos capitalistas, os donos de toda a riqueza, e o proletariado, ou seja, aqueles que emprestavam sua força de trabalho por um salário. Então, nós podemos dizer que, nesse momento, nós temos os grandes industriais, donos de toda a cadeia de produção, dos bens, insumos e tudo, e os operários, que são os que emprestam a sua força de trabalho para a conclusão definitiva da transformação dessas matérias-primas, né? Então, uma das coisas que também vamos lembrar aqui, se foi um momento de tanta transformação, de tanta invenção, tanta tecnologia, quais os principais inventos que foram desenvolvidos na Revolução Industrial? Bom, a máquina de fiar foi um dos inventos. Foi James Hargreaves que inventou. Um tear hidráulico, que foi Richard Arkwright. E nós temos também o tear mecânico, por Edmund Cartwright. E nós temos a máquina a vapor, que foi inventada por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt. Depois, sequenciando todas essas transformações e invenções, também foi a locomotiva que foi utilizada, o motor a vapor, que já foi desenvolvido para deslocamentos mais rápidos de mercadoria. Isso ajudou na distribuição de mercadorias e transporte das pessoas. E o barco a vapor, porque nessa região tinha muitos rios e esses rios facilitavam a distribuição tanto da mercadoria quanto o transporte de pessoas. E a locomotiva foi inventada por George Stephenson e o barco a vapor por Robert Fulton. Essas são uma das invenções mais importantes que ocorreram. Caríssimos alunos, estamos chegando ao final da aula e nós trabalhamos nessa aula tema Revolução Industrial, nós trabalhamos os objetivos da aula, nós trabalhamos também os materiais didáticos, o desenvolvimento da aula e uma avaliação ao final de tudo, essa explanação do material que nós poderíamos ter utilizado nessa aula. Nossa aula também ela pode e deve ser tema transversal, com a colaboração de outros professores, de outras disciplinas, de geografia e ciências, por exemplo. Nós podemos tratar também de assuntos que têm poluição do meio ambiente, poluição de rios, desmatamento, uso indiscriminado de alguns minérios na natureza, e você destrói um ambiente dos animais. Então, tem uma série de possibilidades que essa aula também corre. Mas a nossa aula, ela é Revolução Industrial e as transformações tecnológicas que ocorreram até hoje. Então, essa é a preocupação da aula de hoje. A gente busca, nesse final, agradecer àqueles que estão assistindo a aula, que colaboraram com a aula, e muito obrigado e até a próxima. Tchau.